E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então eu quero pegar aqui um texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e eu quero ler o seguinte para você, esse texto aqui, porque é concernente à palavra apostasia. Você sabe que tem gente que está ensinando com toda a força do ser que essa palavra apostasia é retirada. Você sabe disso, né? Que essa palavra ali, apostasia, ela está sendo reinterpretada agora, justamente para poder adequar essa doutrina dos homens, que é do pré-tribulacionismo. Então eu vou ler o texto, você vai ler junto comigo, e eu vou ler ele com esse viés de interpretação que é retirada, tá bom? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. Então você veja que está colocando aqui o seguinte, olha só. Quanto à vinda, a reunião solene com ele e o dia do Senhor. Essas três coisas são as mesmas coisas, tá? Porque se não forem as mesmas coisas, então a vinda dele é uma coisa, a nossa reunião com ele é uma outra coisa e o dia do Senhor é uma outra coisa. E não é assim. A gente lê clarissimamente lá em Pedro, quando ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão e fala sobre a vinda dele. E não havia como ladrão duas vezes. Ele veio uma vez só. E nessa uma vez só é o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia da reunião solene com ele. E o dia da reunião solene com ele é o dia da vinda dele. Ponto. Não tem muito o que discutir sobre isso, não. Então vai dizer assim, ó. Que ninguém vos engane, porque antes daquele dia virá a apostasia. Agora, imagina se eu leio esse texto interpretando que a apostasia é a retirada, é o arrebatamento da igreja. Olha que absurdo. Então, o arrebatamento da igreja, ela vai acontecer antes de Jesus voltar. Ficou bonito, né? Gostou? O arrebatamento da igreja viria antes de Jesus voltar. Só que a minha Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, aí começa a falar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, papapá. É ante a última trombeta. Ante é diante, é perante, é no ato. No ato que toca a trombeta, os mortos ressuscitam. Esse é o mistério revelado. Em Apocalipse capítulo 11, verso 15, vai dizer que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos, né? Irá no céu nações, vê a tua ira, o tempo de dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos grandes, aos mortos, aos pequenos, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Ou seja, no toque da última trombeta, que é a sétima lá, do anjo, é que os mortos ressuscitam. Porque ali em Apocalipse 11:15 é o tempo de dar o galardão. Ah, não, mas aquela trombeta de Tessalonicenses é a trombeta de Deus e a trombeta de Apocalipse é a trombeta do anjo. Meu irmão, é tudo trombeta de Deus. Em Apocalipse 8:2, os 7 anjos estão diante de Deus e Deus é quem entrega a trombeta para eles. A trombeta é de Deus. Só que quem está sob o comando da trombeta, naquele momento, é o anjo. Então o anjo que toca a sua trombeta, ele está no comando, mas quem é o dono da trombeta é Deus. E todas as passagens da Bíblia, quando fala da vinda de Jesus, fala de uma vinda onde quando se toca esse clangor de trombeta, que está lá em Mateus capítulo 24, que vem com voz de arcanjo, que está em Tessalonicenses, sempre quando se trata desse assunto,
imediatamente vem a ressurreição. O que esse pessoal está querendo ensinar é que antes de Jesus voltar, a igreja ressuscita, ou seja, nem tocou a trombeta e a igreja vai ressuscitar. Porque é isso que Paulo está dizendo, se fosse o caso de a palavra apostasia ser arrebatar, retirar. Então, olha, é como se pode ser assim, gente, antes da minha vinda, eu vou retirar a igreja, tá? Pô, antes de o Senhor voltar, vai retirar a igreja? Só que o texto fala retirada, se fosse assim, né? A apostasia é a manifestação. E não tem nem por que dizer que essa vinda aqui é a vinda visível dele. Ah, não, isso aqui é a vinda visível. Não, porque Paulo disse bem claro, a nossa reunião. Nossa reunião, a nossa. Ele não falou assim, uma nossa disputa, nossa reunião, hein? Nossa, caramba, hein? Não, ele está dizendo, né, quando a igreja se encontrar com ele nos ares. Não é nossa de espanto, é nossa de conjunto, a nossa reunião ali. A vinda do Senhor, o dia do Senhor. Toda a igreja sempre interpretou dessa forma. Primeiro século, segundo século, terceiro século, toda a igreja. A apostasia sempre foi interpretada como um afastamento de fé. Nunca que ninguém interpretou isso. Nunca. Ah, mas lá nas interpretações medievais do século XV, do século XVI, meu irmão, você tem que ler a literatura com o óculos daquela época, senão você vai cometer um erro gravíssimo, que é o anacronismo. O que é um anacronismo? Por exemplo, eu escrever uma coisa que na minha época isso significa algo, e com o decorrer do tempo, como a língua ela é viva, ela muda os significados, você interpretar o que eu escrevi para a minha época com aquele sentido, você querer interpretar com o seu sentido, com a sua época, com a sua cultura. Está errado. Você tem que estudar a cultura da época para você entender em que sentido ele está querendo dizer aquilo dali. Quando você lê toda a literatura dos primeiros séculos, dos primeiros cristãos, que vão ler esse texto de Tessalonicenses, ninguém interpreta a retirada. Interpreta afastamento da fé. Não tem ninguém. Se tivesse, eu falava, irmão. Tem alguém que realmente interpretou assim, mas a maioria não interpreta. E você não vê. Em diversas passagens da Bíblia, você vê essa palavra, da Bíblia não, dessas literaturas, da patrística, eles usam essa palavra apostasia o tempo inteiro. E nunca é retirada. E ao interpretar as Tessalonicenses, também não interpreta a retirada. Então não adianta vir com grego, vir com hebraico, vir com regras gramaticais, com morfologia, com a sintaxe, porque tem que ver, né, a ordem, o auristo. Meu irmão, não é. Acabou. Fico fazendo a mesma coisa que fazem lá com aquele texto de Apocalipse, no capítulo 7, que vai falar da grande multidão. E aí vai dizer que essa grande multidão que está ali são os mortos que estão subindo para o céu. Morre aqui, vai para o céu, morre aqui, vai para o céu. Está morrendo, vai para o céu. Porque usa a palavra ali, vieram. Ou seja, não é vieram, é estão vindo. É um ato contínuo. Estão subindo. Aí o texto vai dizer, os versículos 15 em diante, que 13, 14, 15 por ali, vai dizer o seguinte, que eles estavam servindo ao Senhor dia e noite no seu santuário, no seu templo. Aí eu pergunto, morto trabalha? Não é o que está lá em Apocalipse capítulo 6, que diz que descanse das suas obras? Morto não trabalha. Então está uma penada subindo e trabalhando lá. Ainda está com palmas nas mãos, comemorando não sei o quê. Deus habitando com os homens, Deus não está habitando em lugar nenhum, está lá no céu ainda. E aí sabe o que acontece? Em Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 8, deixa eu conferir aqui para não te passar o endereço errado,
Apocalipse capítulo 15, versículo 8. Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo, Apocalipse 15, 8. Vai dizer que o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. E aí? Se ninguém pode entrar no santuário até se cumprir as 7 pragas, que significa que tem que esperar tocar as 7 trombetas, tem que esperar lançar os 7 flagelos. E quanto isso não acontece, ninguém pode entrar no santuário. Logo, aquele texto de Apocalipse capítulo 7, quando vai falar dessa grande multidão que está lá no céu, adorando, e que é vindo, está subindo, ele está focando naqueles que vieram da grande tribulação. É isso. É isso que ele está falando. E é só isso. Só que quando eles sobem para servir no templo. Só que ninguém pode entrar no templo no período tribulacional, porque não finalizou os flagelos. Se não finaliza o flagelo, ninguém pode entrar. Então tem que primeiro esperar terminar os flagelos para depois entrar no santuário. Ou seja, quem é essa galera? É o pessoal ressuscitado. Ou o pessoal glorificado, que não chegou a morrer. Não importa. Eles vieram da grande tribulação. E estão subindo. Por quê? Por causa dos turnos. O foco ali são neles. E aí eles estão comemorando também, né, estão comemorando ali a festa dos tabernáculos, palmas nas mãos. Adiantou o grego, adiantou usar todas as regras, adiantou ler tudo no grego, mostrar que sabe. Irmão, a letra, sem o espírito, ela é morta. Não adianta. Aí interpretou assim Apocalipse capítulo 7, mostrei Apocalipse capítulo 15, versículo 8, ficou sem chão. Quer dizer, foi obrigado a colocar aquela palavra ali, aquele texto para o futuro, lá para o reino milenar. Não teve para onde correr, porque a Bíblia é muito clara. A mesma coisa está acontecendo com o Tessalonicenses, pegando o texto de Apocalipse, de apostasia, e jogando para a retirada. Olha como é que fica embaralhada a leitura. Irmãos, a retirada é a vinda dele. A vinda dele é a retirada. Não é que tem que retirar para depois vir. Não tem como dizer que ali é a manifestação visível, porque é a nossa reunião com ele. E toda a literatura dos 3 primeiros séculos, e não é só 3 não, é 4, 5, 6, 7, toda a literatura, porque toda a igreja sempre foi pós-tribulacionista, a apostasia ali é o afastamento da fé. Agora querem mudar isso daí. Só que não adianta, não vai mudar. A pessoa que pesquisa, que lê, não fica sendo induzido por confiança ou porque é amante da doutrina ali, ela não vai cair nessa. Mas não cai, ela vai querer pesquisar, vai querer conferir para ver se é assim mesmo. E é isso daí, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Para que a gente não venha a incorrer nesse erro. Não venha a incorrer nesse erro, porque está sendo colocado muita fantasia, meu irmão. Muita fantasia. A gente precisa tomar cuidado para não cair nesse enrodo aí. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.